Bom dia a todos, muito bom dia a todas e de modo muitíssimo particular, muito bom dia a todas as professoras da faculdade aqui presentes. Caso alguma professora esteja aqui pelo auditório, por favor, eu convido que venha para as cadeiras doutorais, as professoras todas nas cadeiras doutorais. Inicialmente, nós não tínhamos a previsão de fazer uma solenidade, uma reunião no Salão Nobre. Era a visita à exposição, era o descerramento da placa e o coquetel. Mas como tem muita gente, mais do que a gente esperava, então as professoras me pediram que o ato fosse deslocado aqui para o Salão Nobre. A previsão é de um ato muito curto, muito rápido, com uma mesa composta. Eu vou designar as pessoas e peço que venham aqui compor a mesa juntamente comigo. A professora Maria Arminda do Nascimento Arruda, a vice-reitora da Universidade de São Paulo. Também eu convido a ministra Elizabeth Rocha, do Superior Tribunal Militar. Eu convido também a professora Nina Ranieri, presidente da Comissão de Trabalho. E eu convido também a acadêmica Júlia Wong, presidente do Centro Acadêmico de Arruda. E professora Ana Bechara, venha também compor a mesa. A vice-diretora Ana Bechara. Precisamos de mais uma cadeira. Galeria das professoras. Nós temos uma faculdade com origens do século XIX, um outro tipo de sociedade, uma outra realidade, de forma que a nossa iconografia é uma iconografia marcadamente masculina. As salas têm todas elas nomes de professores. Os quadros espalhados pelas faculdades, assim como as esculturas, os bustos, na generalidade dos casos, são professores também, de forma que a presença feminina na faculdade foi, aos poucos, ganhando espaço, ganhando relevância, ganhando importância, não só na Faculdade de Direito, mas na própria Universidade de São Paulo. Nós temos uma crescente, lenta talvez, mas crescente evolução neste quesito, neste tópico. O enfrentamento de toda e qualquer forma de discriminação, mas da discriminação de gênero também, ganhou muito espaço nos últimos anos na Faculdade de Direito e na Universidade de São Paulo. Basta que a gente pense, por exemplo, na presença obrigatória de professoras nas bancas e nos eventos da faculdade. Este é um passo gradual, assim como um outro passo gradual e muito importante, eu reputo que seja a Galeria das Professoras que a gente inaugura neste momento. Eu queria, antes de passar a palavra aos componentes da mesa, eu queria registrar um agradecimento muito especial a várias pessoas que colaboraram para a realização desta empreitada. Eu queria agradecer muito aos doadores do escritório Machado, Meyer, Sendax e Opsi. Estão aqui presentes, conversei com alguns deles e, além disso, oferecerá um coquetel que já está sendo servido aqui e continuará após
a solenidade. Também há devo fazer um agradecimento a um antigo diretor que preferiu permanecer no anonimato, em segredo, mas tem um antigo diretor que também foi um doador importante. Nós temos também a antiga aluna Larissa Maria Galimberti Afonso, que igualmente contribuiu de forma decisiva para a realização desta empreitada. E além disso nós temos apoiadores e quem tratou da parte executiva deste projeto. Eu tenho visto aqui nos últimos dias a dedicação de toda esta equipe, com a presença diária, com um esmero, com um cuidado exemplares na execução desta belíssima galeria das professoras. E eu registro aqui um agradecimento especial à Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Direito da USP, nas pessoas do seu presidente Rui Caminha, e de modo muito especial do José Paulo. O José Paulo tem sido um executor, um executivo muito eficiente e muito fiel, não apenas na organização deste trabalho de recolhimento das doações e de interlocução com os arquitetos, com os projetistas destes trabalhos todos, mas na galeria e em praticamente todas as outras salas que foram reformadas nos últimos anos. Então, o apoio da Associação dos Antigos Alunos, e particularmente do José Paulo, é muito importante. Queria registrar também que o projeto é um projeto da autoria do arquiteto Ricardo Vasconcelos, que se dedicou com muito esmero a isso. Infelizmente, no decorrer da obra, o Ricardo veio a falecer. O Ricardo reformou também muitas das salas aqui da faculdade. Então, um agradecimento muito sincero à memória do arquiteto Ricardo Vasconcelos. E o trabalho teve sequência com uma arquiteta que já trabalhava com o Ricardo e também dedicou-se com muito afinco a esse trabalho, que é a arquiteta Juliana Nogueira, a quem eu vi aqui constantemente nos últimos dias, assim como os demais que eu vou mencionar aqui. As fotografias, muitas delas, são fotografias tiradas pela fotógrafa Renata Castilho, a quem também a gente registra o agradecimento. E, por fim, ao Haroldo Kinder, que se dedicou à expografia e à montagem de todo este trabalho. A todos vocês, um agradecimento sincero, um agradecimento profundo. Por trás das políticas de gênero, por trás de uma política igualitarista, né, que combate toda e qualquer forma de discriminação, muitas vezes nós temos paradoxos, situações que parecem caminhar numa direção, afastamento de toda e qualquer forma de discriminação, e quando menos se espera, vem a surpresa que nem sempre está à altura deste trabalho. Eu dou um exemplo muito singelo e fácil de ser identificado. Nós temos um crescente aumento do número de alunas na Faculdade de Direito. O curso aqui na São Francisco não chega a ter a mesma expressão que tem em outras universidades. Aqui nós temos um pouco mais de mulheres do que de homens, mas não é a coisa esmagadora que acontece em outras faculdades de Direito. Existem faculdades de Direito onde 80% do alunado são mulheres. E acho que esta é a nossa tendência também, que aumente muito o número de estudantes de Direito. Eu tenho um processo de feminilização do curso de Direito e das profissões jurídicas. Mas isto, evidentemente, quanto mais mulheres estudando Direito, maior é a possibilidade que eu tenha também
mais professoras, mais juízas, mais promotoras, mais advogadas. Mas nem sempre isso se traduz automaticamente num igualitarismo e numa participação proporcional a este aumento das estudantes de direito ou das professoras de direito nas posições de vértice da academia, da magistratura, do Ministério Público, da própria advocacia. Né? Ou seja, aparentemente eu tenho mais igualdade, são mais professoras, são mais advogadas, são mais estudantes. Mas, paradoxalmente, ao mesmo tempo, a discriminação, a diferença tende a aparecer em outras esferas, em outras instâncias. E é exatamente o combate a este tipo de paradoxo que uma galeria como a Galeria das Professoras pode nos auxiliar a um posicionamento claro, um posicionamento constante no sentido da eliminação de toda e qualquer forma de discriminação de gênero e, particularmente, no âmbito da universidade. Então, é um momento, agradeço demais a professora Nina Ranieri, que encabeçou este projeto todo, pela iniciativa, pela ideia, pela dedicação a este projeto. Que, sinceramente e modestamente, muda a Faculdade de Direito de patamar. Nos coloca num outro plano, no plano que as nossas professoras e que a faculdade merece. Muito obrigado, professor. Bom, feitos os agradecimentos, esqueci alguma coisa, eu falei tudo. Feitos os agradecimentos sinceros da faculdade a todos que colaboraram, a todas que colaboraram para este projeto, eu passo a palavra e agradeço muitíssimo a presença para a vice-reitora, professora Maria Arminda, que sempre nos prestigia com a sua inteligência, o seu brilho nos eventos aqui da faculdade. Por favor, professora Maria Arminda. Muito obrigada, professor Celso. Bom dia a todas as pessoas presentes. Eu quero cumprimentar a mesa, uma mesa de mulheres com o nosso diretor. Como é de direito, né? Então, quero cumprimentar as professoras e da Faculdade de Direito, as autoridades, meu querido amigo professor Celso Solar, presidente da FATES, professor Marco Antônio Zago, e rápidas palavras. E eu quero destacar a presença da doutora Ivete Seni, que foi diretora dessa casa. Todo mundo sabe que eu vivo aqui nessa escola. E é claro que me convidam. Eu não teria se não fosse convidada. Mas eu me sinto muito bem aqui nessa casa. Eu já outro dia, não vou voltar a esse assunto, confessei por que eu desisti de fazer direito. Né? E eu fico muito honrada com esse convite de doutora Elizabeth, muito feliz em saber que temos uma mulher na sua posição. A questão do gênero na universidade, ela merece, na minha visão, um tratamento mais cuidadoso. Quando eu, a convite do reitor, professor Barra, fui muito resistente no início,
aceitei, porque era um convite que não me deixou, não havia possibilidade de recusar. Convite de reitor é ótimo. Dirigi o escritório de mulheres, que já tinha sido criado na gestão do professor Zago e estava já institucionalizado com a gestão da professora Eva Blay, professora de sociologia como eu. A primeira coisa, quando eu cheguei lá, disse e tomei iniciativa, é que nós precisávamos conhecer a condição de gênero na Universidade de São Paulo. Como socióloga, eu vivo dizendo isso. Eu não acho que seja possível fazer políticas sem que nós tenhamos as informações, os índices e os dados do que queremos tratar. Essa pesquisa foi uma pesquisa sobre relação de gênero na USP. E de lá para cá, ela foi realizada num momento difícil, foi o momento da pandemia, e de lá para cá pouco alterou. Outra pesquisa não foi realizada, mas recentemente eu solicitei que fizéssemos uma aproximação em relação à condição de gênero na USP e mudou, essa gestão mudou. Não mudou no sentido de uma grande transformação. Então, o que permanece da pesquisa? A Universidade de São Paulo, em áreas diferentes, a área mais feminina é a área de biológicas, que tem o maior número de mulheres. E isso também por causa das profissões de cuidado, da saúde pública, e a medicina hoje é muito feminina também. Isso tem uma explicação. É claro que a médio prazo vai mudar. É que a maternidade acontece, outro dado que nós levantamos, no doutorado. Então, elas podem ter filhos, ter uma bolsa, cuidar do neném e estudar. E, agora, o mestrado é mais ou menos equilibrado, porque o mestrado, para a vida profissional masculina, estou terminando isso assim, ele tem um sentido de mercado. Então, fez o mestrado, ou um mestrado profissional parece suficiente. Agora, se discriminarmos ainda mais e olharmos com atenção os dados, embora o número de alunas seja muito maior, o corpo docente da USP, isso ou alterou não chega a 2 pontos. É composto por 61% de professores homens e 39% por mulheres. Agora está 41 mulheres. Mudou. E foi essa gestão que fez isso. Bom, desses 39 na época de mulheres, né, como professoras, agora 41, 30% chegava a titulatura, portanto, ao título máximo da carreira. E deste, 27% a chamada gestão. E gestão na universidade, os dados são chefias, coordenadorias, não é diretoria necessariamente, ou pró-reitorias ou vice-reitorias. É muito bonito. Quando a Nina e a Ana me convidaram para vir aqui, elas sempre sabem que eu venho, né? Eu tenho uma relação aqui não resolvida com a Faculdade de Direito.
E não só por isso, porque eu gosto de ver essa casa, eu gosto de ver o 11 de agosto, o trabalho que está sendo feito lá é uma maravilha. E por uma aluna, eu já falei isso para ela, a Sociedade dos Antigos Alunos, que lugar maravilhoso, fui, me convida sempre, eu vou, civilizado. E ontem, não, foi anteontem, conversando sobre a participação estudantil nos órgãos da universidade, e eu disse que eu achava que a Faculdade de Direito tinha uma história notável que mexe nessa área, porque eu reclamei, né, dizendo que muitas vezes no Conselho Universitário, os representantes dos estudantes, eles não falam, eles gritam. Você não precisa gritar. Eu fui aluna militante, eu não gritava. Eu falei, aí começamos a conversar a esse respeito disso, mas lá na Faculdade de Direito não. E essa faculdade tem tido um papel notável na defesa do Estado Democrático de Direito, da democracia, portanto, na defesa da equidade de gênero. Quando essa galeria construída é um reconhecimento. E os reconhecimentos produzem identidades e produzem desejos. Né? Produzem, portanto, projetos. São desejos que querem ser desejados. De equidade é um desejo desejante, se eu posso falar assim. E aí eu fiquei muito, eu não olhei tudo, porque tinha muita gente, vou olhar, fiquei muito feliz com essa galeria. Quando a gente ocupa um cargo na alta gestão da universidade, como ora eu ocupo, transitoriamente, falam muitas coisas sobre a gente, sobretudo se é mulher. Não tenham dúvidas sobre isso. Falam muitas coisas. E uma das coisas que eu fui acordada junto com o professor Gustavo Mônaco aqui e o professor Luiz Segurado, é que quando nós mudamos transitoriamente a lista das leituras obrigatórias do vestibular da FUVEST. Fazem jeito. Que a única coisa que eu via, não é verdade não, a Virgínia era uma relação, ela é uma categoria relacional, eu só posso definir na relação. Isso não quer dizer que quando era só homens escritores, ninguém ficava incomodado. Falaram até que nós lacramos, que eu lacrei Machado de Assis. Como se Machado de Assis precisasse de uma lista da FUVEST para ser Machado de Assis. E esses escritores entram nas perguntas por 2 anos. Então, nós temos aqui na Faculdade de Direito este ambiente com todos os nomes aqui dos poetas e escritores no balcão da faculdade são nomes de homens. Todos os bustos que estão aqui são bustos de homens. Se na Faculdade de Direito é assim, eu imagino que nós tenhamos em outras esferas. É o caso, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal. Pouquíssimas as ministras ocuparam cadeira no Supremo Tribunal Federal. Mas se tem um ambiente onde talvez esta iconografia, eu não conheço, estou falando aqui um pouco por intuição, né? Intuição masculina, costuma não funcionar muito bem. Eu imagino que no Tribunal Superior Militar eu tenha um duplo grau de, digamos, discriminação. Primeiro, um ambiente como é o Supremo Tribunal Federal, como é
Poder Judiciário, de uma forma geral, com poucas mulheres, mas imagino que no Tribunal Superior Militar, por conta da presença militar, dos militares, esta situação assimétrica seja ainda maior. E nós temos lá, no Tribunal Superior Militar, uma ministra que nos honra muito com a sua presença. É uma honra contar com a ministra Elizabeth Rocha nesta cerimônia. Eu passo então a palavra à ministra. Magnífica vice-reitora da Universidade de São Paulo, professora Maria Arminda do Nascimento Arruda, excelentíssimo diretor, professora doutora Nina Ranieri. Queridos amigos e amigas, senhoras e senhores, é com imensa honra e sincera emoção que eu me alio à celebração de inauguração da Galeria de Professoras da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da Velha Academia, brasão da intelectualidade jurídica brasileira. Essa solenidade não representa apenas um evento, representa um marco histórico, um ato de reconhecimento e um lembrete poderoso de que a educação e o conhecimento, base da transformação social, foram e são edificados também por mulheres. Em cada rosto feminino eternizado nesta galeria, vejo não somente uma trajetória acadêmica, vejo uma luta, uma história de luta, uma história de resiliência, de resistência e de dedicação inabalável ao magistério. Olhando para cada uma das ilustres professoras que a integram, cuja marca indelével forjou a história da Velha Academia, eu sinto a força de quem abriu caminhos e a coragem de quem ousou ocupar espaços por tanto tempo negados ao nosso gênero. A presença feminina em todos os ambientes, salas de aula, laboratórios, bancas examinadoras, direções e reitorias, deve ser valorizada, ampliada e festejada com a pompa e o respeito que nós merecemos. Afinal, a nossa representatividade não é meramente uma questão numérica, é uma necessidade vital para o equilíbrio e a equidade em uma sociedade democrática onde todas as alteridades devem estar incluídas. Até porque, como bem salientou nossa vice-reitora, as identidades são forjadas por vivências únicas e pessoais e levam sensibilidades diferenciadas aos ambientes de poder e de decisão. E é precisamente essa sensibilidade que autoriza a empatia e promove a solidariedade de todos para com cada um num horizonte de legitimidade que une fragmentando. É imperioso reconhecer um longo caminho a ser percorrido em favor das que virão depois de nós. A desigualdade de gênero é persistente e estrutural e se manifesta de forma aviltante em espaços que deveriam ser os mais equânimes. Um exemplo, o professor Celso Campilongo falou, o Supremo Tribunal Federal e a minha própria corte, o Superior Tribunal Militar, que contará somente agora, no ano de 2025, com a segunda ministra nos seus 217 anos de existência. Lamentavelmente, nós continuamos a ser subrepresentadas e pouco reconhecidas em termos de poder e de influência. E mitigar essa lacuna é, portanto, urgente e cogente. Não se trata de favor ou benesse do Estado, mas de um imperativo cívico das sociedades bem ordenadas. A República e a cidadania clamam por programas afirmativos que fortaleçam a jornada das mulheres, desde a graduação até os mais altos cargos. É fundamental que as instituições, como o respeitável Largo de São Francisco, liderem este movimento, assegurando que o talento feminino não se desperdice
ou seja, invisibilizado. A presença de mulheres em cargos de liderança inspira as futuras gerações e reflete uma sociedade mais justa e isonômica. A presença da professora, doutora Ana Elisa Deixara, titular do Departamento de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia, e à frente da vice-reitoria, da vice-diretoria, melhor dizendo, da Faculdade de Direito, reflete o que eu digo. Ela inspira a diversidade, descortina as possibilidades que o mérito possibilita às demais juristas brasileiras. Eu encerro clamando que essa galeria seja um farol a iluminar as aspirações de meninas, como a uma ali, sentada no colo da professora, e de mulheres que sonham com um futuro igualitário. Que os rostos aqui expostos inspirem a naturalidade e a abundância da presença feminina em todos os espaços. E que esta galeria do corpo discente feminino da Faculdade de Direito da USP, ainda reduzida, marque no futuro a presença de um tempo que passou. Agradeço a cada professora homenageada por sua contribuição inestimável às ciências jurídicas. Agradeço à professora Ana Elisa Deixara por me possibilitar compartilhar este momento histórico, este momento único e tão cheio de simbolismos, e a cumprimento pelo seu protagonismo, como cumprimento a todas as demais professoras e ao querido professor Camilon, que é um filósofo, um homem que abraça a sororidade feminina. Suas biografias, caras professoras, em prol da educação, são a prova de que a mais poderosa ferramenta para promover mudanças e acelerar o processo civilizatório é a construção dos saberes. Parabéns e muito obrigada por permitirem a minha presença neste momento tão especial. Uma honra e uma eterna gratidão. Da Suprema Corte brasileira, há uma aluna muito dedicada, muito talentosa, que é a Júlia Ullmann. Por favor, Júlia, presidente do Centro Acadêmico Constitucional. Bom dia a todos os presentes. Eu queria primeiro agradecer essa super saudação que o professor fez a mim, todo o Centro Acadêmico de Agosto, e agradecer também o convite da professora Nelisa Deixara, da professora Nina Ranieri, para participar desse evento, que é um evento muito simbólico. Eu vou me limitar aqui a fazer uma pequena homenagem às professoras que orgulhosamente estão sentadas nos doutorais desse salão nobre, porque eu acredito que eu não possa contribuir mais do que a galeria já representa para a causa feminina dentro da Faculdade de Direito de São Francisco. Eu queria, sobretudo, agradecer cada uma das docentes que está sentada nesses doutorais desse salão nobre, que são preenchidos por diversos símbolos masculinos, na nossa cabeça, na nossa frente, inclusive nas nossas costas. São esses símbolos masculinos que por muitos anos, por talvez 200 anos até agora, preenchem a história de uma faculdade que, apesar de ser mostrada como majoritariamente masculina, com certeza foi construída, é construída e será construída pelas mãos de mulheres. Pelas mãos de mulheres que não apenas estão sentadas nos doutorais, mas que estão na administração da faculdade, que estão na assistência acadêmica da faculdade, que estão na rotina que faz com que este lar viva há 200 anos. E eu digo isso agradecendo a figura de uma mulher quando entra na sala de aula, porque ela é muito distinta da de mim. Não porque a professora deve entrar no estereótipo de que é mais aprendedora, de que tem papel maternal, mas quando uma mulher entra na sala de aula para ensinar suas alunas e seus alunos, ela faz um papel sobretudo de inspiração, de representatividade. Digo isso porque aqui eu pioneirismo de cada uma das senhoras que está aqui sentada, que eu pude assumir a presidência do Centro Acadêmico de Agosto depois de 110 presidentes homens e apenas 12 contando comigo presidentes mulheres.
a dirigir uma unidade de 122 anos. É pelo pioneirismo das senhoras que eu sei que desde o primeiro dia que eu entrei na sala de aula, que eu ouço um burburinho. Essa professora é muito incrível. Um dia eu gostaria de ser como ela. Gostaria de ocupar o lugar que ela ocupa. Gostaria de fazer uma iniciação científica com ela. Fui olhar a biografia dela na internet. Nossa, que grande inspiração é ter uma professora. Um ciclo desse na minha sala de aula. Então eu agradeço ao esforço e aos obstáculos que cada um de vocês enfrentou para estar aqui, porque eu tenho certeza que são obstáculos que estão inclusive mais facilitados depois das senhoras terem enfrentado para nós, a futura geração. Eu sei que se é uma verdade o que o professor diz, que talvez eu e tantas outras mulheres, alunas que estão aqui, como a presidente que me precedeu, tenha o sonho, tenha a vontade, tenha a possibilidade de futuramente ter um quadro pendurado nessa faculdade, é porque houve uma iniciativa como essa, e porque houveram também mulheres que quiseram se desafiar, quiseram desafiar a sociedade para estar no lugar que não é desenhado para elas, mas que agora, com toda certeza, será construído e liderado por elas. Então, professoras, não vou citar o nome de cada uma, mas tenho no meu coração o nome de cada uma de vocês. Eu agradeço muito, porque eu tenho certeza que se eu estou aqui é por causa de vocês. Muito obrigada. São manifestações, especialmente quando vem da representação estudantil, do Centro Acadêmico 11 de Agosto, de uma aluna da faculdade, com o tom, com a clareza com que você apresenta as suas ideias, e diversos eventos aqui na faculdade, que nos fazem ter a esperança de que com uma geração de mulheres com este perfil, o mundo tem esperança. Obrigado. Eu peço, antes de passar a palavra para a professora Nina, que fale a professora Ana Bechara, que se contundiu aqui, mas não perdeu a voz. Não? A professora Ana Bechara prefere não falar, então eu passo a palavra à professora Nina Ranieri para o encerramento das falas, e depois faço apenas um convite, depois da fala da professora Nina, faço um convite, farei um convite a todos os presentes. Mas queria reiterar o que falei no início desta cerimônia. Esta foi uma ideia, a ideia desta galeria, que partiu um conjunto de professoras, mas um conjunto de professoras capitaneado, liderado pela professora Nina Ranieri. E eu pude ver a dedicação da professora Nina durante todo este tempo para que o evento, a galeria, a contratação, o trabalho dos arquitetos, dos fotógrafos, enfim, dos artistas que estão por trás deste plano, tivesse se concretizado. Nina, a tua contribuição para a construção dessa galeria é uma contribuição magnífica, é uma contribuição decisiva, muito importante. A faculdade fica muito agradecida ao trabalho que você deu. Muito obrigado, professora. Bem, eu estou muito emocionada com as falas de todas as que me precederam. Da professora Maria Rita, que além de nossa vice-reitora, é uma grande amiga de longa data, e ainda por cima somos vizinhas. Então nós nos encontramos pela rua, às vezes, pelas calçadas, e andamos juntas. Da ministra Elizabeth Rocha, eu agradeço muitíssimo a sua disposição de vir a São Paulo para participar desse evento, pela fala da Júlia, que realmente é muito emocionante. Você não sabe o bem que você faz para nós com as suas palavras. E do professor Celso, que é um apoiador de primeira ordem dessa iniciativa. Sem o apoio do professor Celso, da diretoria, isso não teria sido possível.
E tudo começou aqui no almoço do antigo Itamaraty, com a nossa antiga aluna aqui presente, que acreditou no projeto e assim imediatamente nós pudemos contratar o arquiteto, infelizmente já falecido. Mas a instalação dessa galeria é o resultado de uma obra coletiva. Essa é uma obra da qual diversas pessoas participaram, né? Além da comunidade atual aqui da faculdade, antigos professores e professoras, antigos alunos e alunos, o nosso pessoal administrativo e também as famílias e amigos das professoras que nos ajudaram na busca das fotografias. Foi um trabalho longo, é um trabalho minucioso de contato com cada uma para que nós pudéssemos realizar. Eu destaco ainda o trabalho da assistência acadêmica na pessoa da nossa querida Rosana, que foi atrás dos registros funcionais das professoras mais antigas, para que nós pudéssemos ter as datas corretas de ingresso e aposentadoria, uma vez que esses registros eles são fluidos, nem todos estão disponíveis, né? A biografia das professoras, que os senhores poderão consultar a partir do QR Code, foi toda feita por alunas e alunos da nossa disciplina de equidade, direito e equidade de gênero, da qual participam diversas professoras aqui presentes, né? E tudo isso começa com uma comissão criada ainda antes da pandemia, que foi inicialmente presidida pela professora Paula Forgione, que depois passou para mim a presidência, e que juntou diversos coletivos aqui da faculdade, e assim foi sendo construída essa história que é longa, mas que termina hoje com a inauguração dessa galeria, né? O professor Celso já mencionou todos os patrocinadores que foram fundamentais e a Associação dos Antigos Alunos sempre presente nessa celebração da memória institucional, né? Eu vou dar apenas algumas palavras sobre a forma como a galeria está organizada. Nós tínhamos várias opções para organizar a galeria, mas optamos pela ordem cronológica de ingresso, uma vez que essa opção nos permite perceber o lento e gradual acesso das professoras à carreira acadêmica aqui da Faculdade de Direito. O professor Celso mencionou com muita propriedade, essa é uma escola criada no século XIX, e o século XIX não era propriamente o século das mulheres, né? No ano de criação da faculdade, 1827, aprovada a Lei Geral das Escolas de Primeiras Letras, que é de 1827. Essa é a lei que abre o ensino público às meninas, mas em classes separadas e com um currículo muito diferente dos meninos. Os meninos tinham geometria, as meninas tinham apenas as 4 operações. Os meninos tinham gramática e literatura, as meninas apenas aprendiam a ler e escrever e em salas separadas. O ensino secundário, exigência para ingresso no ensino superior, ele só vai ser franqueado às meninas no final da década de 1870, em 1879. De tal sorte que o ingresso das mulheres aqui é muito tardio e ele só vai ocorrer mais tarde ainda. Na década de 1890, em 1894, é autorizado o ingresso das mulheres no ensino superior, mas em salas separadas. E a nossa primeira aluna, cuja fotografia está lá na sala dos estudantes, é a Maria Augusta Saraiva, né? Foi a nossa primeira aluna, em 1898, praticamente no século XX. No ano do primeiro centenário da faculdade, nós contávamos, até aquele momento, com 10 alunas que haviam se matriculado.
E foi somente em 1948, 120 anos após a criação da faculdade, que tivemos a nossa primeira docente, a professora Esther de Figueiredo Ferraz, a quem eu homenageio na pessoa da sobrinha dela, a Gilda Figueiredo Ferraz, que também elaborou essa linda imagem da professora Esther, que abre a nossa galeria. Então, a professora Esther abre a galeria e, imediatamente, abaixo da professora Esther, preciso ler a galeria em vertical e para a direita. Faltou a placa, mas ela chegará. A segunda professora só vai entrar nos anos 60. E a nossa primeira professora titular apenas nos anos 70. Em 1970, a professora Nair Lemos Gonçalves ocupa o primeiro cargo de titular aqui da Faculdade de Direito. Há 2 anos do nosso bicentenário, o professor Celso já mencionou o ingresso das mulheres, a presença das mulheres, ombreando a presença dos homens, varia um pouco esse percentual, mas é sempre muito equilibrado, e a presença na pós-graduação também muito efetiva, mas nós ainda somos muito poucos. No conjunto de 150 professores dessa faculdade, apenas 27 são mulheres. Algumas professoras se aposentaram, as nossas queridas professoras Giselda e Silmara nesse ano, e ao mesmo tempo tivemos o ingresso de novas professoras que estão aí. Então nós temos equilibrado, mas nós não avançamos muito além disso. Isso é algo que chama muito atenção. Nós estamos preocupadas com essa situação, até porque já tivemos mais professoras do que hoje. Então, se a ordem cronológica nos ajuda a perceber tudo isso e ordenar a nossa memória, de outro lado, as cronologias têm um problema, porque elas são redutoras de complexidade. Se nós só pensamos na cronologia, nós não inferimos tudo o que já foi dito pela professora Maria Linda, pela ministra, pela Júlia, pelo professor Celso, né? E eu aqui lembro o título do novo livro da professora Lilian Schwartz, que é A Presença da Ausência, né? Chama a atenção a presença da ausência das mulheres e de outros grupos minoritários, sem dúvida nenhuma. Tudo que é feito para as mulheres, ele joga luz nos demais grupos minoritários da nossa população afrodescendente e da nossa população indígena. Então, essa cronologia, ela deve ser vista a partir de uma concepção tomada a priori, e que considera o que deve ser estudado nessa realidade. O que deve ser estudado nessa realidade é a necessidade, como disse a Luísa, como disse a professora Maria Linda, de que cada vez mais nós possamos alcançar essa equidade. Mas a cronologia também mostra diversos paradoxos e ambiguidades, né? Em primeiro lugar, que não é uma trajetória linear. Há rupturas e descontinuidades. Em 1998, nós tínhamos 23% de professoras e ficamos reduzidas aqui a 17% já há algum tempo. Agora, outro dado extremamente importante é o fato de que a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, no conjunto das universidades que têm faculdades de direito federais, estaduais paulistas e privadas, apresenta o menor percentual de mulheres no corpo docente. Nós somos as últimas colocadas com 17%, sendo que as 4 primeiras colocadas apresentam percentuais acima dos 50%.
Por que permanece baixo o número de mulheres nos nossos quadros docentes? Por que menos mulheres, em comparação aos homens, se inscrevem nos concursos docentes? Por que as nossas doutoras não se interessam pela carreira docente, especialmente quando se considera o alto percentual de mulheres no doutorado, como já foi mencionado? Nós não temos respostas, nós temos hipóteses e nós temos já alguns trabalhos desenvolvidos nesse sentido, começando com a iniciativa pioneira da professora Sheila na DCDET, aqui presente, que fez uma longa pesquisa muito detalhada a respeito das relações de gênero nas salas de aula da Faculdade de Direito. Temos um TCC a respeito dos concursos realizados num determinado período mais recente da faculdade e agora uma tese de doutorado que se debruça sobre a ocorrência, a composição das bancas, a origem das candidatas, uma série de outras questões. Eu não vou olhar para a minha orientanda, porque eu vou ficar preocupada, emocionada, porque ela está fazendo um trabalho maravilhoso, com entrevistas para tentar entender por que as mulheres não têm se inscrito, ou por que desistem, ou por que não fazem o concurso novamente. Então, para mim, hoje, queria agradecer muito todas as minhas colegas que colaboraram com essa grande iniciativa e que nós conseguimos levar a efeito com a colaboração e o patrocínio daquelas pessoas do Machado Nery, do escritório Machado Nery, de um antigo diretor e de uma nossa antiga aluna, mas também a participação muito presente e dedicada, repito, de professores e professoras, dos nossos servidores e também daqueles que propiciaram esse espetáculo tão bonito da organização das FONs. Então, com isso, eu vou passar para o professor Celso, mas sem antes lançar um desafio. Eu acho que nós devemos fazer mais galerias. E acho que agora temos que pegar os departamentos e fazer por categoria docente, por ano. E lembrou, professor Roberto Minauá, que esse não é um trabalho tão difícil quanto foi esse primeiro, porque os departamentos só surgem no final da década de 60, então vai ser mais fácil nós conseguirmos todos os dados. Mas, enfim, desejo a todos um final de manhã conhecendo um pouco mais a galeria e aproveitando esse coquetel que o escritório Machado Nery nos ofereceu. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, professora Nina. Olha, eu estou no final do mandato na diretoria, portanto, já passei por diversas semanas na direção da faculdade. Agora, esta semana foi uma semana particularmente emocionante, marcante e muito feliz para a diretoria. Eu falo por uma, tenho certeza que estou falando igualmente pela professora Ana, que está participando do evento de hoje e participou também de um evento na segunda-feira. Na segunda-feira desse mesmo sábado, foi fundada aqui na faculdade uma entidade nacional chamada União Nacional das Advogadas Criminalistas. E me convidaram para participar desta solenidade advogadas de todo o Brasil. Tinha uma doutoral tão bonita e elegante quanto esta, composta exclusivamente por advogadas. A presidente da Associação, a União Nacional das Advogadas, compôs aqui uma mesa mais numerosa ainda do que essa. O único homem presente na mesa era eu,
por dever de ofício, assim como sou o único homem presente nesta mesa por dever de ofício. Tudo isso, além de uma fala como a da Júlia, todas as pessoas, todas as mulheres que se manifestaram aqui. E o fato de ter começado a semana numa solenidade de mulheres, numa mesa de 20 pessoas, em que eu era o único homem. E finalizar a semana numa mesa onde o único homem sou eu também, não pela minha presença, mas pela presença de muitas mulheres, no início da semana e no final da semana, tudo isso me faz ficar com a esperança de que a Júlia tem razão. Nós podemos esperar muito mais da faculdade, nós podemos esperar muito mais da sociedade brasileira, muito mais do nosso país, com uma presença feminina cada vez mais marcante. A galeria é um passo importante para este caminho. Mas antes de encerrar, eu gostaria de fazer um pedido. Nós estamos registrando isto ao marco, um momento histórico, e momentos históricos são muito relevantes para a faculdade. Eu vou pedir ao César, o fotógrafo aqui da faculdade, dos atos solenes, dos atos oficiais, César, que você organize uma foto com todas as professoras aqui presentes, aqui na frente da mesa. Então, eu convido a todas as professoras para que venham à frente, e na sequência, nós vamos ali fora, no hall, descerrar a placa de agradecimento aos apoiadores, aos organizadores, aos patrocinadores deste evento e desta galeria. E depois estão todos convidados para a continuidade do coquetel.